sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, e o Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, na Toca da Raposa 2, com algumas novidades, pensando obviamente na temporada 2021. E as novidades de fato são grandes. Em princípio, já temos aí a presença do técnico Felipe Conceição na Toca da Raposa, assim como alguns reforços que o Cruzeiro já anunciou. Inclusive, eles já até brincaram nas redes sociais do clube, fazendo brincadeiras, um até cantou, enfim, o Cruzeiro está aí se preparando para a próxima temporada, que já vai começar no fim do mês pelo Campeonato Mineiro, que é a estreia do Cruzeiro. E só lembrando, o Cruzeiro joga no fim de semana contra a equipe do Bolívar, é aí um amistoso preparatório já pensando na temporada. Como o Cruzeiro planeja o seu 2021 com um novo diretor, com o André Mazzuco, aliás, um perfil bastante sólido, na minha opinião, de que de fato é o que o Cruzeiro consegue fazer hoje, né? Jogadores da Série B, destaques da Série B, jogadores, alguns jovens com potencial aí futuro e, óbvio, né, ainda monitorando jogadores da Série A e, obviamente, do Campeonato Paulista. O Cruzeiro deve contratar ainda alguns atletas oriundos dessa competição, que também vai começar neste mês de fevereiro. Bom, vamos lá falar agora de quem o Cruzeiro trouxe. Eu vou dar só um panorama geral. O Cruzeiro aí trouxe o Marcinho, jogador de destaque aí do Sampaio Corrêa, como meio-campista. Aliás, ele era o grande destaque dessa equipe do Sampaio, jogador de meio campo, pode jogar também como um ponta-direita, então ele é um reforço sim que vai poder ajudar muito o Felipe Conceição nessa composição aí do setor ofensivo do Cruzeiro. Além dele também veio o Matheus Barbosa, que é um jogador do Avaí que atuou pelo Cuiabá, um volante, né? Um volante que a gente vai ainda aprender muito como ele joga, porque ele é um jogador com físico avantajado, mas ele pode sair também muito bem para o jogo, mas aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como ele vai se adaptar a esse time do Cruzeiro. E talvez o mais famoso deles, o Alan Ruschel, né? Jogador que sobreviveu ao acidente da Chapecoense, conseguiu ser o capitão da equipe da Chapecoense na conquista da Série B. Ele foi, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo da Série B, então um reforço aí que vai ser titular sem dúvida nenhuma, em que pese a condição do Matheus Pereira pelo setor esquerdo. Outro jogador que veio também é o Felipe Augusto, né, atacante que a gente viu no América, que pode jogar pelas pontas também, mas que não era titular, que não foi tanto utilizado assim pelo comando técnico do América, e ele vem para tentar aí compor mais o grupo. Além destes atletas, também tem o Matheus Neres, que é um jovem atleta que veio do Palmeiras, que aí joga na posição de volante e pode compor ali a situação junto com o outro Matheus, né? Fazer uma dupla de Matheus aí na volância do Cruzeiro. E um anúncio que deverá ser feito e que o Cruzeiro ainda não confirmou, mas nós já temos a informação, inclusive a apuração do Vene Casagrande e também do meu amigo Samuel Venâncio, é a contratação do jovem jogador Bruno José, jogador de ponta direita, tem 22 anos, jogador do Internacional de Porto Alegre. Agora, como eu falei, estes atletas já estão confirmados, são jogadores que vão compor assim o grupo do Cruzeiro com os que já estão. É claro, alguns estão de saída, alguns podem sair, mas o perfil que o Cruzeiro deve contratar é nessa faixa de jogador. O Cruzeiro não vai fazer loucuras, o Cruzeiro não pode, inclusive, fazer loucuras. Mas existem algumas sondagens no mercado, algumas negociações estão acontecendo, entre eles o zagueiro Eduardo Brock do Ceará, que eu particularmente não acho que
que seja uma aposta tão válida. Ele praticamente não jogou pelo Ceará, ele ficou muito na reserva na equipe de Fortaleza, mas pode ser sim uma opção, né? Uma opção do time do Cruzeiro com Felipe Conceição. Outra opção é o Zé Eduardo, né? Nessa confusão dele com a América de Natal, com o Cruzeiro, ele entrou na justiça, mas aconteceu um acordo e ele deve sim fazer parte dos planos do Felipe Conceição nesta temporada. Outro jogador é o Felipe Ferreira, né? Jogador que atuou pelo Cuiabá, aliás, ele pertence ao Ferroviário, é um jogador de meia, ele precisa aí de uma compensação financeira. O Cruzeiro está pensando em trazer alguns investidores para poder conseguir contratar esse atleta, mas é um jogador que aposta. Não dá para negar que neste caso seria uma aposta. Outro atleta que aí eu já considero que seria uma aposta muito válida, uma aposta interessante, uma aposta em que já chegaria, na minha opinião, com a condição de titular, é o Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues, que é um jogador que pode atuar nas pontas, também consegue jogar pelo meio-campo. Ele foi um dos destaques da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, fez 11 gols na Série B, então ele joga para ser titular no Cruzeiro. Só que a gente sabe que ele tem aí uma sondagem também do Ceará, então o Cruzeiro está disputando essa peça com a equipe do Ceará. Bom, e aí a gente tem também alguns atletas que não devem ficar, né? O Marcelo Moreno é um incógnito, o Manuel, que seria uma perda irreparável nessa zaga, também pode sair. E o Jadson foi já negociado com a equipe do Red Bull Bragantino, o Felipe Machado também não deve ficar, então esse é o panorama do Cruzeiro atualmente. Não vamos ver no Cruzeiro jogadores de renome, não vamos ver jogadores acima dos 30 anos, é difícil, a não ser que seja um perfil parecido, por exemplo, com o do Alan Ruschel, mas eu não acredito nisso. O Cruzeiro vai apostar na intensidade desse time, então vai privilegiar jogadores com vigor físico e também com uma idade apropriada. Eu não estou aqui falando que o Cruzeiro vai contratar sempre peças bastante novas, como é o caso do Bruno José do Internacional, mas vai tentar ali contratar jogadores de uma idade um pouco mais madura, entre 25 e 28 anos. Então o Cruzeiro vai ter que se contentar com isso. Agora, esse time pode subir? Pode. É certo que vai subir? De maneira alguma. E a grande jogada que eu vejo que o Cruzeiro pretende fazer é se espelhar no Campeonato Mineiro, ver o que vai fazer no Campeonato Mineiro, conseguir ali um respaldo no Campeonato Mineiro para poder desenvolver esse time e jogar a Série B. O foco do Cruzeiro é exclusivo a Série B. Em que pese a grana que a Copa do Brasil tá, o objetivo final, de fato, é sem dúvida nenhuma o Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro precisa estar na Série A em 2022. Precisa. Não dá para contar com mais uma rolagem aí de dívida que o Cruzeiro está tentando fazer nessa temporada para aí deixar a parte administrativa um pouco mais tranquila. Eu penso o seguinte: é muito melhor você ter jogadores medianos ganhando em dia do que jogadores até com um renome nacional e que o salário esteja atrasado. É muito difícil. O que aconteceu na Chapecoense na Série B, que teve muitos problemas em vários aspectos, a gente sabe que a situação é muito mais complicada. O Cruzeiro não pode se dar esse luxo de atrasar salário, mesmo que seja complicado talvez prometer salário em dia na situação que está. Mas é isso, o Cruzeiro vai trabalhando aí, vai ter uma semana longa de trabalhos físicos, alguns jogadores ainda não entraram em campo porque precisam dos testes negativos em relação ao Covid. Então o Cruzeiro vai desenvolver essa semana para isso. Inclusive, como eu já falei, vai ter um jogo contra o Bolívar no fim de semana. Será um momento que a própria torcida do Cruzeiro vai poder também conhecer um pouco mais do trabalho do Felipe Conceição. Lembrando, o Felipe Conceição é um técnico jovem, um técnico aí da nova safra, mas também não deixa de ser uma aposta. O Cruzeiro vai precisar muito da paciência do torcedor se ele quiser alcançar objetivos nobres na temporada 2021. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.